Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 filmes de terror asiáticos. Hoje teremos filmes do Japão, da Coreia do Sul, da Indonésia e da Tailândia. E nós vamos começar com Ring, o Chamado, também conhecido principalmente como Ringu, de 1998. Uma jornalista investiga uma fita supostamente amaldiçoada. Segundo a lenda urbana, quem assiste ao vídeo recebe um telefonema estranho e tem apenas mais 7 dias antes de morrer. A mulher então precisa desvendar esse mistério para que ninguém mais se torne vítima dessa maldição. Esse é um filme japonês de altíssima qualidade, com excelente construção de suspense e ótimo desenvolvimento da história. A atmosfera sombria, a ambientação e toda a vibe de forma geral são perfeitas, com cores suaves, aquele toque e estética nostálgica dos anos 90, completo com bons personagens e momentos de dar arrepios. É baseado no livro homônimo e foi a segunda adaptação do mesmo, sendo, embora não tão fiel ao material original, responsável por nos dar a versão mais conhecida, aquele imaginário que se estende na cultura popular até os dias de hoje. A cinematografia é impressionante e eu confesso que me senti um pouco como se estivesse assistindo a um episódio de uma versão japonesa de Arquivo X, se isso existisse. Porque tem a mesma energia, pegada e química, pelo menos na minha opinião, essa foi a impressão que me passou e por isso achei ótima. Misterioso, intrigante e, é claro, bem assustador também. Não é à toa que esse seja um filme tão conhecido e bem falado, e apesar de ser uma escolha mais óbvia quando se trata de terror asiático, mais especificamente o terror japonês, que é algo que eu sempre busco fugir aqui no canal, fugir do óbvio, né? Eu não poderia deixar de mencioná-lo hoje. Seguimos com mais um do Japão, que se chama O Teste Decisivo, de 1999. Um viúvo organiza um teste falso de elenco para, na verdade, encontrar uma nova esposa, mas ele acaba se envolvendo com uma mulher de passado sombrio que não é bem quem ela parece e que vai virar sua vida de cabeça para baixo. Um filme extremamente insano, perturbador e tão bem feito que é justamente isso que o torna tão bom e impressionante. Acontece que você não vai acreditar em mim se só assistir a primeira metade, já que pode parecer devagar, que demora a pegar no tranco, então é preciso conferir tudo, acompanhar até o grandioso final. Porque esse filme aqui leva o tempo necessário para te apresentar todo o contexto, criar uma tensão quase tangível e já te deixar tão nervoso que quando chega o ato final você fica completamente de cabelo em pé. Sério, o contraste entre essas duas partes é bem extremo. Por anos ouvi falar desse filme, muito bem, aliás, e quando finalmente tive a oportunidade de ver por conta própria, alguns meses atrás, a expectativa alta não foi à toa. Ele também foi baseado num livro e a intenção da produtora, que era a mesma de Ringu, foi exatamente replicar esse sucesso. Recomendo demais para quem curte um filme de tortura, tanto física quanto psicológica, mas com um conteúdo por trás. Agora nós seguimos para Pulse, de 2001. Na imensa cidade de Tóquio, a escuridão do pós-vida atrai alguns dos habitantes da cidade, que estão desesperados para escapar da tristeza e do isolamento do mundo moderno. Dirigido por Kiyoshi Kurosawa, conhecido por suas produções de terror psicológico com atmosferas densas e obscuras, esse é um filme que vai te deixar muito tenso e reflexivo. Ele é dividido em duas histórias paralelas e, ao retratar o que acontece quando fantasmas começam a invadir o nosso mundo físico através da internet,
Cria uma atmosfera bem sombria e arrepiante, diria até um tanto perturbadora também. Até quase nos causa uma crise existencial ao nos fazer lembrar e pensar na nossa simples mortalidade, e ainda transmite uma sensação de isolamento e solidão muito grandes. Mas para além dessa profundidade toda, há o fato de que ele assusta sim e dá muito medo, algo que provavelmente é o básico que você está procurando num filme de terror. Então, esse aqui é uma ótima pedida. É com Koji Yakusho, um grande colaborador de Kurosawa. Agora eu vou falar de Medo, de 2003. Uma garota recebe alta de uma instituição psiquiátrica onde esteve internada por bastante tempo. Ela retorna para casa com a irmã e lá precisa enfrentar eventos perturbadores enquanto lida com sua nova e desequilibrada madrasta. Esse filme sul-coreano é extremamente atmosférico, com atuações fantásticas, direção genial e uma trilha sonora tão intensa que nos leva direto para dentro da narrativa. E tudo é muito bem feito, é um terror psicológico sensacional com uma reviravolta impressionante que pode até parecer um pouco confusa dependendo do nível de atenção que você prestou, mas a qualidade é inegável, é muito bom mesmo. É um filme emocionante que traz bons sustos e um suspense de nos fazer roer as unhas. Ele teve um remake de língua inglesa em 2009, que é bem conhecido, bem famoso, aliás, e eu o considero um ótimo filme pessoalmente. E é claro, se você já o assistiu antes, já vai ter uma ideia do desenrolar da trama e do que vai acontecer. Mesmo assim, isso não estraga a experiência e vale muito a pena conferir o original, inclusive eu recomendo fortemente, porque a adaptação nos oferece elementos novos e aqui os fatos são abordados de forma diferente. Então é mais um caso no qual você não vai assistir o mesmo filme duas vezes. Agora nós temos Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, de 2004. Um fotógrafo e sua namorada acidentalmente atropelam uma mulher e logo em seguida começam a passar por experiências sobrenaturais, começando com misteriosas sombras brancas nas fotografias. Esse é um filme tailandês que tem muito toque dos anos 2000, por razões óbvias, mas especificamente também ele carrega muito aquela vibe que estava super em alta na época, sobre aquela questão de assombração através de fotografias. Ele explicita muito esse tipo de investigação paranormal, que é até um pouco parecida com Ringu, eu diria, mas talvez de forma mais simples e direto ao ponto. E olha, é bem assustador, viu? De dar cagaço mesmo e de querer se esconder debaixo das cobertas. Inclusive, tem um dos maiores sustos do terror. Você com certeza já deve saber do que eu estou falando, mas caso você não faça ideia, não procure nada antes de assistir o filme, principalmente nada de imagens, porque é muito provável que você vá receber um grande spoiler. É um longa extremamente perturbador, não só pela atmosfera pesada, os sustos bem colocados e o medo causado pelo desconhecido, como se isso já não fosse suficiente, né? Mas especialmente pelo teor da descoberta que uma das protagonistas faz quando a gente descobre e finalmente entende tudo. Nossa, é de revirar o estômago, simplesmente revoltante. Porém, isso acaba se tornando um ponto positivo também, principalmente junto com as atuações de todos os envolvidos, o que só torna tudo ainda mais real e doloroso. E por falar nisso, fica aí o alerta de conteúdo sensível. Eu vou deixar a minutagem aqui na tela para caso você queira pular. Esse é mais um que teve um remake de língua inglesa, no caso lançado em 2008, e já faz muito tempo que eu assisti, mas pelo que eu me lembro é bem decente. Em seguida, Sede de Sangue, de 2009. Um padre que é voluntário em um hospital se oferece para participar de um experimento científico com o objetivo de testar uma vacina contra um vírus mortal.
No entanto, ele acaba se tornando vampiro por conta de um erro e, ao mesmo tempo, ainda se apaixona pela esposa de um amigo de infância. Esse é um thriller sul-coreano, sensual, macabro e sombrio, que só vai ficando cada vez mais tenso, sinistro e desesperador conforme o tempo passa. Essa é a segunda vez que eu indico ele aqui no canal e realmente já estava querendo falar novamente sobre ele há algum tempo, porque ele é um verdadeiro banquete para os amantes do vampirismo em seu aspecto mais carnal e tóxico. É genial como ele trata sobre desejo, culpa e ressentimento em meio a um banho de sangue fascinante, com personagens interessantes e bem escritos e direção impecável. Sério, julgando só pela sinopse ou pelo começo do filme, você nem imagina o final que te aguarda. É tudo extremamente único, intenso e inesquecível. Foi recebido com grande sucesso de bilheteria e muitas críticas positivas, e merecidamente, pois é uma obra sensacional de verdade. Cinematografia, enquadramento, tudo perfeito, mas um ótimo trabalho do diretor Park Chan-wook. E você vai se lembrar do ator principal, Song Kang-ho, se assistiu Parasita, outro filmaço. Bom, nosso sétimo filme se chama Invasão Zumbi e ele é de 2016. Pai e filha estão em um trem de alta velocidade. Enquanto isso, um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora pelo país. A cidade de destino da locomotiva conseguiu se defender da epidemia com sucesso, mas até chegar lá, os passageiros deverão lutar pelas suas vidas. Mais um filme da Coreia do Sul e esse é um ótimo exemplar de filme de zumbi, diria até que é um dos melhores. Muito bem escrito e estruturado, com bons diálogos, um ato final emocionante e ótimos personagens. A gente realmente é cativado e se apega a eles. Definitivamente é um longa muito mais dramático e focado na sobrevivência do que alguns outros que abordam o mesmo tema, que são mais carregados de ação e se bancam no gore. Mas não que esse não tenha, pelo contrário, tem bastante também. Ele causa facilmente empatia em quem assiste, porque todo mundo vai se imaginar nessa situação. E é um filme de zumbi, claro, mas não só dedicado a isso. Ele foca na experiência humana no meio de um apocalipse e fala sobre moralidade, caráter, julgamento e humanidade. Aqui, o amor alavanca a trama. Por isso, foi possivelmente o primeiro filme de zumbi que me fez chorar. Ele ainda traz dois grandes atores que são bastante conhecidos, Gong Yoo e Don Lee. Agora nós temos Impetigore, Herança Maldita de 2019. Uma mulher descobre que herdou uma mansão em um vilarejo ancestral e isolado. Junto com a melhor amiga, ela resolve viajar até lá para descobrir mais sobre sua família, mas acaba encontrando uma população amaldiçoada e desesperada. Esse é um filme da Indonésia que me conquistou logo de cara só com a cena inicial, porque desde já estabelece um mistério instigante com uma atmosfera tão intensa de suspense que só faz a gente querer continuar assistindo até entender tudo. Apesar de ter um quê de clichê ali no meio e não ser nada exatamente inovador, eu até achei um filme bem autêntico, faz sentido? Ele é bem consistente também, eu achei, trazendo uma nova visão diferenciada e moderna sobre um terror folclórico, com boas doses de horror corporal e bons sustos, decentes. As personagens principais têm uma boa química, ótima na verdade, e suas interações soam bem orgânicas e naturais, e isso ajuda a nos prender mais à história, e eu adorei. De forma geral, todas as atuações são bem realistas, e junto com a atmosfera e a ambientação carregada e pesada, só nos lembra o seguinte: mais assustador do que qualquer assombração, fantasma, espírito, maldição é o próprio homem, a maldade, a crueldade humana, algo bem particular que só a gente mesmo é capaz, e isso me dá arrepios só de pensar. O nono filme se chama A Ligação, de 2020.
Conectadas por um telefone na mesma casa, mas em pontos diferentes no tempo, separadas por 20 anos, uma mulher coloca em risco o passado e a vida de outra pessoa, só para mudar o seu próprio destino. Esse é um filme sul-coreano e, cara, quando eu assisti, fiquei totalmente impactada e tomada por ele, porque conta uma história muito diferente e interessante mesmo, do tipo que não dá para parar de ver. Eu sei que eu acabo soando um pouco repetitiva também, mas, gente, é sério, esse é um dos melhores filmes dessa lista e ele ainda é muito divertido, intenso e um tantinho revoltante também. Uma espécie de filme de viagem no tempo, mas feito de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, ainda com serial killer no meio da parada. Eu adorei, dá muito certo. Sendo honesta, a única coisa que eu não curti foi a cena no meio dos créditos finais. Mas acho que a gente pode ignorar isso e fingir que nunca existiu, né? Pra mim, tirou todo o potencial e a graça do final, que já estava bem emocionante e satisfatório antes de rolar essa cena aí, que sinceramente também nem fez muito sentido. Mas é isso, no mais é um filme perfeito, interessante, muito bem produzido, que vale cada minuto do seu tempo, eu garanto, nada vai te preparar para ele. Para finalizar, nós temos Quando a Morte Sussurra, de 2023. Quando uma vila remota na Tailândia passa a ser assolada por uma maldição mortal, um rapaz que acaba de retornar para casa deve lutar para salvar sua família de uma ameaça sobrenatural. Esse filme foi baseado numa história que supostamente aconteceu com a mãe do autor nos anos 70, quando ela tinha 15 anos de idade. E ele já começa bem desesperador e aterrorizante. Mas para além da atmosfera mega obscura, o cenário isolado e o medo causado só como consequência desses dois fatores, algo que me cativou muito mais foram os personagens. A dinâmica entre os irmãos é bem realista, divertida e emocionante, e seus respectivos atores são bastante carismáticos. Susto também é algo que não falta, trazendo ao mesmo tempo clichês, porém bem trabalhados, e uma abordagem diferenciada. Algumas pessoas podem achá-lo um pouco longo, mas vale a pena e acredite, ele não é nada previsível, você não vai se arrepender. Eu curti de verdade, ainda mais por causa do irmão mais velho que rouba a cena várias vezes e que se tornou o verdadeiro destaque da sequência, que já aproveito para indicar aqui também, pois é ainda melhor que o primeiro. E por falar nisso, pode dupla recomendação na mesma categoria? Então vamos lá com Quando a Morte Sussurra 2, que ainda não é nosso bônus, mas é um filme que eu já estava super interessada em conferir. E aí, quando um inscrito aqui do canal deixou um comentário falando que esse tem muitas vibes de Uma Noite Alucinante, eu precisei agilizar e realmente não decepcionou. E sim, a franquia de Sam Raimi foi uma inspiração desde o primeiro filme, então as vibes são propositais e elas funcionam muito bem, acredite se quiser, o cara fez um ótimo trabalho e na minha cabeça o protagonista desse filme é o personagem mais Ash Williams que já existiu depois do Ash Williams, é claro. Ele é a versão tailandesa dele. Dito isso, dá para notar facilmente porque a grande maioria do público prefere a sequência ao original. Ele é exagerado, sangrento e trash, com tudo mais que temos direito. Desde bons sustos a efeitos práticos decentes e computação gráfica duvidosa. Mas, sinceramente, concluiu muito bem a história, nem precisava de um terceiro segmento, que inclusive foi com novos diretores, já que o anterior estava bem satisfeito com o final, mas eu pretendo ver mesmo assim. Toda a trilogia está disponível na Netflix. Bom, agora se você ficou comigo até o final do vídeo, eu te trago um filme bônus. O segundo bônus, né, tecnicamente. Ele se chama Sessão Espírita e é de 2000. Uma dona de casa médium e seu marido acidentalmente encontram uma garotinha sequestrada.
Só que ao invés de informar a polícia, eles resolvem bolar um plano para ficarem famosos, oferecendo dicas supostamente psíquicas que ajudarão a encontrar a menina. Pensa num filme intrigante e chocante, é esse. Também de Kurosawa, ele traz uma trama que eu nunca tinha visto ou imaginado antes, sendo baseado em um livro de 1961. É uma história impressionante e surpreendente porque os personagens tinham tudo para fazer as coisas darem certo. Eles tinham a faca e o queijo na mão, mas só foram tomando decisões péssimas e foi merda atrás de merda. O ato final se desenrola de uma maneira que a gente não espera e, para além da narrativa, o filme traz uma ambientação, uma atmosfera mega sombria e de dar arrepios, um tipo de vibe bem específico que já é uma característica marcante do diretor. Esse filme também conta com seu queridinho Koji Yakusho e foi feito diretamente para televisão, mas definitivamente vocês precisam conhecer. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, mais conteúdo como esse que a gente posta toda semana. Deixa também um comentário, manda para aquele amigo que também vai curtir, me diz qual filme ficou faltando, porque olha, ficou faltando bastante coisa. Esse é um tipo de conteúdo que dá para fazer várias partes. Se vocês querem algo assim, não esquece de me contar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo!